Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 20. Naqueles dias, apareceu um edito de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Esse recenseamento foi o primeiro enquanto Quirino era governador da Síria. E todos iam se alistar, cada um na sua própria cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Por ser da casa e da família de Davi, para se inscrever com Maria, desposada com ele, que estava grávida. Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz ao seu filho primogênito. Envolveu-o com faixas e reclinou-o numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Na mesma região havia uns pastores que estavam nos campos e durante as vigílias da noite montavam guarda a seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor envolveu-os de luz, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse-lhes: Não temais. Eis que anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, a louvar a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens que Ele ama. Quando os anjos os deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si: Vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram então às pressas e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que lhes fora dito a respeito do menino. E todos os que ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos pastores. Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes fora dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nasce o Salvador, que é Cristo o Senhor. E aqui, muito importante esta proclamação, porque ele é o Messias, Cristo, ungido. Ele é o Messias esperado, mas será também o Senhor.
Esse Senhor, ele é o título dado apenas a Deus. Por isso, quando a igreja, lá na ressurreição de Jesus, 8 dias depois, quando Jesus aparece e só Tomé, que não tinha visto Jesus antes, que tinha duvidado, Jesus fala, coloca a mão aqui, ó, nas minhas chagas. E não seja incrédulo, mas fiel. E ele fala o quê? Meu Senhor e meu Deus. Ele é reconhecido como Senhor e Deus. Não só Messias. Messias eles já sabiam. Mas Messias, até então, era alguém enviado por Deus apenas. E não o próprio. Mas ele vai se revelar a mesma pessoa. Uma única pessoa. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus Cristo. Nosso Senhor. Nós vemos aqui a preocupação de São Lucas em contextualizar historicamente. E ele explica isso lá no início, né? No capítulo 1. Que ele investigou cuidadosamente para que as informações estivessem assim, bem certinhas. Que ele tinha se valido dos escritos anteriores, de outros evangelhos, de relatos dos cristãos. Mas ele mesmo foi investigar, foi entrevistar para saber a verdade. E a tradição nos diz que São Lucas entrevistou Nossa Senhora. Então, pode acreditar que foi assim que aconteceu. Ele contextualiza, né, historicamente, para que isso tenha também embasamento de tempo, né, e espaço. Tempo, que tempo? O tempo de César Augusto, o tempo do governador Quirino, espaço, onde aconteceu? Aconteceu em Nazaré, aconteceu em Belém, para que se tenha ali mais ou menos uma precisão dos acontecimentos. Coisa que era um pouco difícil de se fazer naquele tempo, né? Se não era fácil fazer com relação a horas do dia, né? Você está entre tal e tal horas, não tinha um relógio com marcação de segundos. Não, você tinha marcação de períodos. Hora sexta, hora nona, era mais ou menos de hora em hora que se conseguia ter alguma marcação de tempo. Você imagina meses, né? Anos. Mas, graças a esse tipo de relato, os historiadores mais astutos, mais precisos, conseguem datar melhor cada um dos acontecimentos. E isso foi de suma importância. Mas a maior de todas as importâncias é o fato de que Jesus nasceu em Belém. O lugar onde Davi nasceu. Davi é de Belém. Então, se confirmam as profecias a respeito do Messias no nascimento. Tanto que, né, depois a gente sabe que Herodes ele quer procurar saber onde é que deveria nascer o menino, para perseguir e tudo mais. Né? A gente vê isso pelos evangelhos, né? Sinóticos. E onde que deve nascer o menino? Ele fala, todo mundo sabe que é em Belém, onde deveria nascer o Messias. Todo mundo esperava isso. Só que esperavam o Messias chegando, né? Daquele jeito forte, né? Cheio de autoridade e poder. E realmente Jesus chega cheio de autoridade e poder, mas como uma criancinha normal. Não fosse a presença dos anjos, e aí o Pai, né, do céu fez festa. Ele, assim que Jesus entrou no mundo, né, ele de verdade entra no mundo através da encarnação, mas ele entra no mundo também, vamos dizer assim, no nascimento,
Assim que ele nasceu, foi colocado lá na manjedoura, ele enviou um anjo para anunciar aos pastores. Homens simples, pobres, mas que não iam duvidar da mensagem. E depois que o anjo anuncia, claro, eles têm que morrer de medo, né? Como se fosse fácil ver um anjo, né? Era fácil para Nossa Senhora, pelo jeito. A única que não se espantava. Não se assustou com a presença do anjo. Mas os pastores ficaram apavorados, né? Tanto que o anjo teve que dizer para eles: não temais. Versículos 9 e 10 aqui é a ordem de Deus, olha. Não temais, mas o versículo 9 ele dá contextualização à ordem que está no versículo 10. Não é simplesmente não temais. É porque eles viram a figura angélica. Eles sabiam que era do céu aquela visita. Mas o que esperar? É semelhante à atitude de Pedro na primeira pesca milagrosa, depois que eles iam arrastando as redes para o barco, as redes se rompendo, ele olha para Jesus e diz: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Então, quando a gente vê a figura angélica, algo que vem do céu, o nosso pecado, ele quer se esconder. A gente fica constrangido. Os pastores ficaram cheios de grande temor, tomados de grande temor, apavorados. E o anjo diz para eles: não temas. Para dizer o que? Olha, eu não vim julgar você. Eu não vim levar em consideração o seu pecado. Eu não vim te censurar. Eu não vim te condenar. Venho sim da parte de Deus, mas eu venho dar uma boa notícia, uma grande alegria para todo o povo. E aí começa o princípio eterno. Ainda no versículo 10, eis que vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Nasceu hoje um Salvador. Esse um Salvador não significa que existem outros, mas é uma ênfase na figura de Jesus, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Eles estavam um pouco afastados, né? Na região ali do campo. E aí ele dá ainda uma dica, né? Uma promessa para dizer: olha, vocês vão encontrar ele desse jeito, só para vocês terem certeza disso. O sinal é esse: vocês vão encontrar um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. Para saber quem é a criança, né? Quantas crianças devem ter nascido naquele dia? Então, o anjo dá a direção correta e essa promessa se cumpriu. É uma promessa, né? Que se cumpriu aqui, onde eles deveriam encontrar o Messias. E aí continua, versículos 13 e 14, também princípio eterno. E de repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celeste a louvar a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens que ele ama. Glória a Deus no mais alto dos céus. Tem uma outra tradução, né? Aos homens de boa vontade. Mas o sentido usado no grego traduz-se melhor com paz na terra e benevolência divina entre os homens, que é uma menos segura, né? É uma tradução menos segura. A mais segura, portanto, segundo aqui a Bíblia de Jerusalém, é esta que nós acabamos de ler na Bíblia: e paz na terra aos homens que ele ama. Então talvez na sua Bíblia esteja lá os homens de boa vontade, ou e paz na terra e benevolência divina entre os homens. É outro modo de ler, vindo com a tradução do grego, né? Bom, como você já sabe, ou se eu não sabia, fica sabendo, a tradução de Jerusalém é uma das mais fiéis. É considerada a mais fiel ao original grego. E aí acontece o encontro, eles vão até lá, eles acham o lugar onde Jesus está, eles comentam tudo o que aconteceu,
E Maria escuta tudo aquilo e cuidadosamente, olha só, cuidadosamente conservava todos esses acontecimentos e os meditava no seu coração. Olha a profundidade em que cada uma dessas coisas tem no coração da Virgem Maria. Tem um espaço de meditação. Não sei se você já meditou por um bom tempo, né? Você já fez a ruminação da palavra? Ou participou de algum retiro em que você teve um texto bíblico e gastou tempo com ele. Tempo, mais tempo do que a gente gasta aqui no estudo bíblico. E rezou, e respondeu a Deus. Isso é muito próximo daquilo que a gente vive na ruminação da palavra. Que, com a graça de Deus, em breve, a gente vai inaugurar também por aqui. Ou no Instagram. Bom, não sei em que tempo você vai estar vendo isso, talvez já esteja acontecendo no tempo que você ouvir esse áudio. Mas a meditação é esse gastar tempo e atenção àquele momento, àquela situação que se vive. Isso para nós, somos pecadores, distraídos, etc. Já é muito bom quando a gente consegue fazer. É o tipo de experiência que transforma, que muda a nossa vida. Que reorganiza as coisas. Agora você imagina uma pessoa santa fazendo isso. O que não vai sair daí? Agora você imagina a pessoa mais santa na face da terra. Claro, exceto Jesus, né? Que é Deus. Não estou falando do santo, não estou falando de Deus, estou falando dos santos. Imagina, é a Virgem Maria. A própria, a mãe de Jesus. Ela conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. Como não dizer que ela é sede da sabedoria? Como tantas vezes a gente reza na ladainha. Entre outros títulos que ela merece, né? Mas com isso, a gente celebra o nascimento do nosso Senhor. Nasce o Salvador. Porque é isso que os anjos dizem. Nasceu hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor. Seu filho primogênito, né? Como Lucas descreve aqui. E é primogênito? Não, porque Maria depois teve um monte de outros filhos, não. É para mostrar que ele é o primogênito. Quando a gente for ler a carta aos Hebreus, né? E nas próprias cartas de Paulo, ele fala primogênito sobre toda a criatura. Era necessário que ele fosse reconhecido assim, porque ele é primogênito no céu. Mas ele é primogênito porque ele é o primeiro a ressuscitar. E para ser o primogênito dentre os mortos, ele precisava encarnar. E aqui está mostrando que ele é o primogênito. É um grande mistério onde Cristo tem a primazia em tudo. Não se trata de uma questão de depois Maria teve filhos, não. É outra linguagem que a Bíblia nos traz. O fato é que nosso coração precisa estar cheio de alegria, porque hoje nasceu um Salvador que é o Cristo Senhor. Ele nasceu humilde, pobre, não tinha nem lugar para ele, numa manjedoura, mas ele cumpriu todas as profecias. Todas. Não do jeito que o homem imaginava, mas cumpriu do jeito que Deus traçou e revelou para que fosse cumprida. Vamos anotar no nosso diário? Promessa de Deus, versículo 12. Isso você virá de sinal. Aí vem a promessa. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. Ordens. Versículos 9 e versículo 10a. Que 10a é esse? É do versículo 10, o anjo, até o não temais. Viu?
essa primeira frase. E princípio eterno, do versículo 10b ao versículo 11 e versículos de 13 a 14. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como pôr isso em prática na sua vida? Anota no seu diário e luta para viver. Por isso que você está convidado a também fazer parte desse grupo de pessoas que faz todos os dias aqui o Diário Espiritual. Você tem companhia para fazer o estudo bíblico diariamente. É só entrar aqui no canal e fazer o estudo de acordo com o plano de leitura que você está aprendendo. Jales, eu não sei como é que é essa história do plano de leitura. Então calma. Entra aqui, se inscreve, acione o sininho da notificação e procura a playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual. Lá a gente vai explicar para você. Tá bom? Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.